Para evitar problemas legais, avise as pessoas que elas estão sendo gravadas. Você está sendo gravada. Esse é o canal Livros e Labirintos. E como eu prometi há muito tempo, anos-luz, no século passado, eu vim aqui com uma convidada. Teve gente que duvidou que eu tinha irmã gêmea. Agora eu tô te mostrando. Hoje ela está justamente aqui comigo para a gente falar de um livro que tem tudo a ver, né, com essa parceria, que é Minha Querida Sputnik, do Haruki Murakami. Olha, é a primeira vez, tá, que a gente está fazendo essa gravação, a gente está fazendo por Skype. Eu vou editar e depois colocar no YouTube. E eu estou muito contente que a Vânia aceitou o convite, né? Porque há muitos anos, né? Tipo, desde quando o canal existe, 2017, eu tinha esse plano de fazer alguns vídeos com ela, porque nós temos um clube de leitura, é uma dupla, né? Nós escolhemos, né? Nós fazemos uma seleção de livros. Tudo bem que tem uns 200 na seleção, né? Mas a gente vai lendo um por mês. E a minha ideia sempre foi colocar aqui no canal a nossa discussão sobre os livros que nós lemos. E, finalmente, depois de 3 anos, eu consegui que a Vânia viesse aqui para fazer a discussão desse livro. Eu estou muito contente, porque eu adoro Haruki e a Vânia também adora. Agora eu vou deixar a Vânia se apresentar, né? Porque eu já falei demais. Obrigada, Vânia, por aceitar o convite, né? Por aceitar a exposição, né? E vir falar aqui comigo sobre o Haruki Murakami. Eu que agradeço o convite, né? Eu sei que faz tempo que a gente está planejando isso, ensaiando que isso aconteça, né? Eu estava meio resistente, mas aí acabei, né, me entregando, né, à mídia. E Haruki também é um autor que eu adoro, a Tânia que me apresentou. O primeiro romance que eu li foi Dança, 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 e daí por diante eu dancei com Haruki Murakami, porque é um dos meus... Dança até hoje, né? Dança. Olha, Minha Querida Sputnik não foi o primeiro livro que eu li do Haruki Murakami. Eu li Kafka Beira-Mar, e aí foi um caminho sem volta, né? Então, desde 2008 eu leio o Haruki. Esse livro aqui, ele foi publicado pela primeira vez em 2001. E acredito que a publicação saiu em inglês, né? Porque a tradução que a gente tem é do inglês. Aqui no Brasil, ele foi traduzido em 2008, é isso, Van? É isso mesmo. Sim, 2008. Uhum. A Alfaguara é a editora, né, que tem os direitos autorais do Haruki Murakami. Imagino eu, porque todos os livros dele são pela Alfaguara. E, na verdade, foi a segunda leitura que eu fiz, e eu percebi, assim, coisas incríveis que eu não tinha percebido, né, na primeira leitura. E eu acho que a gente pode começar a falar, a primeira coisa, a gente pode falar, assim, que é um livro muito metaficcional, né, metalinguístico, vamos dizer assim, porque ele já começa dando o significado de Sputnik, porque aí depois a gente vai saber pelo narrador qual o verdadeiro significado aqui dentro da história, né? Quer falar, Vânia, sobre Sputnik? Não, já que você falou do narrador, né? Ele dá o significado da Sputnik, e a gente podia falar, já que você tocou no narrador, falar como é o narrador desse romance aqui. Como ele Assim, é peculiar. Uma coisa muito curiosa é assim, eu e a Vânia, nós usamos linguagens diferentes, né, para fazer análise, mas a gente chega no mesmo lugar, né, Vânia? A gente sempre chega à mesma conclusão. Isso que enriquece a literatura em dupla. Por isso que eu falo que é muito legal você ler sozinho, mas melhor é você ler com alguém, 2, 3 pessoas num clube, porque é uma diversidade, né, de interpretação, de forma de falar e tal. Para mim, esse narrador é um narrador múltiplo, né? Porque é um narrador que está contando a história, né? Um narrador em terceira pessoa, mas ele dá a voz para as outras personagens, né? Ele tem uma forma aqui de construir essa narrativa
E eu acho que é uma metáfora, né? Todo esse livro é uma metáfora da criação literária. O nome do narrador é K, uma vez só isso é mencionado aqui, o nome dele, K. O que é muito curioso também, né? Porque eu acho, né? Isso é uma coisa minha, que o Haruki Murakami, ele tenha uma certa admiração pelo Kafka. Pode ser. Uhum. Até pelo tipo de situação que ele escolhe aqui. Tem o K, ele começa a narração, né? Vai contar sobre, né, a Sumire e a Miu. Depois tem um momento que a gente tem a narração da Sumire, mas é o K falando, né, narrando o que ela narrou, e a gente tem depois uns documentos que ele encontra, que é a própria história da Sumire, a Sumire narrando. Então a gente tem 3 narradores, os outros 2, pela visão do primeiro narrador, e ele deixa claro isso. Ele fala, presta atenção que é com os meus, né? Fora a narração da Sumire, porque aí ele encontrou, né, os escritos dela própria, porque aí eu estou dizendo que ela disse isso. Eu li o que ela escreveu, né? Fora isso, ele vai narrar a Miu e a história das duas, mas sob o olhar dele mesmo, né? Sim. Então, ele se apresenta, até, vamos falar um pouquinho de mim, ele fala quem ele é, mas depois ele começa a narrar, e deixa isso, fala, ó, mas eu vou sob meus olhos, né? Eu vou... Então vê como que funciona, que essa narrativa funciona como um labirinto, né? Porque a gente tem o K narrando a história da Sumire, né? Da relação dele com a Sumire e com a Miu, porque são as 3 personagens desse livro. Ele vai, na verdade, a gente vai ter a narração desse... embora ela de triângulo, né? Ele não chama de triângulo amoroso. Isso, eu acho que ele mesmo não fala em triângulo, né? A gente tem isso lá na contracapa. Mas a gente pode entender como um triângulo amoroso, pelo menos no sentido das ideias, né? Isso. Porque é muito particular, é muito subjetivo isso, né? Do narrador. Então você tem um narrador que, assim, a protagonista aqui para mim é a Sumire, né? Ele vai falar da Sumire e depois vai entrar a Miu. Né? E como você falou, tem aqueles 2 documentos. O que a gente tem aqui é a reprodução por meio dele desses 2 documentos. Né? Dentro da história, a gente tem os escritos, 2 escritos da Sumire, porque a Sumire, de repente, num certo momento, ela desaparece aqui na narrativa. Né? E o que o K tem são 2 documentos que ela escreveu, porque ela tem uma grande angústia, é aquela angústia do escritor, né? Ela tem a questão com eu preciso escrever, porque ela quer ser escritora, né? O ideal de vida, né? O ideal de vida dela, né, é ser escritora, e ela larga tudo para concretizar esse sonho que ela tem, né? Nem sonho, acho que é missão mesmo que ela fala, que ela tem que ser escritora, e daí que ela vai narrando todo o processo de escrita dela, né? Uhum. E ela tem essa possibilidade, né, de viver como alguém que almeja ser escritor, né? Ela tem todas essas possibilidades. E a Miu é uma personagem misteriosa aqui. E eu acho que ela é muito bem construída, porque quando a gente tem acesso aos 2 documentos, o segundo documento se chama A História de Miu e a Roda Gigante. Então, quem está contando essa história é a Sumire, não é? E aí nós temos, pelo ponto de vista da Sumire, o que aconteceu com a Miu, né? Miu contou para ela uma experiência que teve, e é uma experiência que a gente pode chamar de uma experiência fantástica, absurda, né? Principalmente quando a gente pensa nas narrativas do Kafka, porque é uma coisa que causa muita angústia, porque ele está muito no plano assim da metafísica, né? O E não, existencialismo, né? isso. E não deixa de dialogar também, que eu acho que aí vai ser uma frequência aqui na literatura do Haruki Murakami, o diálogo com o duplo literário, a presença do duplo aqui. E como ele vai desenvolver isso, né? Como que ele é original, né? Ele pega a tradição literária do fantástico, que é o duplo, ele dialoga com o Kafka, porque é como ele constrói essas situações aqui, né? E faz a gente ter esse sentimento de vazio também. O vazio que ele mostra por meio de metáforas e imagens aqui faz o leitor sentir também, né?
E acreditar que é o vazio do ser humano, né? É nisso que ele faz acreditar. O ser humano Exatamente. tem um vazio, uma solidão, né? E todos os romances parece que é uma temática assim recorrente, né? O duplo, esse lado e o outro, o real e o não real, qual que é o certo, qual que é o Isso. errado. Né, mas a ideia de que você não pode ver as coisas de uma forma dicotômica, né? Existe o bem e o mal. Não, as coisas elas interagem, né? Aquela ideia de que no mal é bem, no bem é mal, né? Isso é ponto de Isso, vista. E eu acho que essas coisas que a gente está discutindo são os temas presentes na literatura do Haruki Murakami, né? Você falou da filosofia existencialista, da questão da realidade, o que é e não realidade, né? Porque é uma linha muito tênue desse lado aqui, da nossa realidade e da outra realidade que existe. E Né? Ela muitas é vezes e muitas vezes ele está dizendo assim, ó, você tem que acreditar porque senão ela não existe. Você tem que acreditar, você tem que segurar uma linha e acreditar nisso, porque não, senão você pira, né? Claro, Naquele você exatamente, você tem que ter uma fé na sua existência, né? isso, você se perde na sua própria consciência. Ele vai falar isso no Romancista por Vocação, e depois eu fui enxergando isso nas obras que eu li, porque eu li algumas obras antes e algumas depois, né? Que eu li o Romancista. Uhum. Depois que eu li o processo de escrita dele, então em tudo se reconhece esse processo, que é essa busca aí, sabe? Não se perca na sua consciência, porque se você se perder, é um caminho sem volta, né? Sim, é um caminho E sem volta. Uma coisa assim muito preponderante em relação, na verdade, ao autoconhecimento, né? isso, Uma, autoconhecimento. uma autoconsciência, né? Eu acho que é mais especificamente isso. E uma coisa também que eu venho percebendo, né, quando eu leio, é a concepção de beleza. Ele coloca isso em questão, né? E aí a gente pode falar de questões ocidentais e orientais, né? Então, a concepção de beleza, ele sempre dá uma pontada nisso aí, né? Se você lê os romances, você percebe que as personagens, né, por quem ele se interessa, esse narrador, porque geralmente é esse narrador, né? E geralmente a história é em relação a alguma mulher, né? Sempre Parece tem que o narrador é sempre o mesmo, né? O narrador parece. exatamente, parece sempre o mesmo. E assim, ele sempre se atrai, né? Ele sempre é atraído por mulheres que não estão dentro do padrão de beleza, mas que têm uma beleza interior que ultrapassa, né? Transcende a concepção de beleza que a gente tem, né? Eu acho que a dele é a essência, né? Que essa Isso, concepção de beleza ocidental, não sei se a gente pode dizer assim, sabe? Não pode, não sei se pode ter, não sei, essa noção de beleza que prepondera aí, não é essa que ele valoriza, né? Essa não é a não, essência, né? O que é essencial, o exatamente. que é essencial importa, né? Na verdade, não o que é superficial. E quando ele enxerga essa beleza, ela transcende, né, o material. Então, Isso. isso também é muito perceptível, né? E eu gosto muito disso, né? Outra coisa também que eu gosto, né, e aparece aqui, são as referências literárias, né? Porque Sumire, o que ela carrega no bolso, né? É aquele livro On the Road, do Kerouac. Então, Uhum. isso já é uma intertextualidade, né? Isso já é também apontar, né, que literatura que ela gostava, né? Isso me leva a pensar em Sputnik também, né? Porque é justamente essa brincadeira, né, que a Miu ela confunde. Né? Ela confunde o movimento beatnik com Sputnik. Né? E aí, dessa brincadeira, né, ela passa a ter um sentido muito especial para Sumire. Na solidão, de você pensar nos satélites, né? Que mesmo ela até assim, o narrador vai falar de satélites que se encontram, mas eles até podem se aproximar, depois eles se distanciam e nunca mais, né? Isso. São, na verdade, massas solitárias no universo, né? E cada um é isso, mesmo que Uhum. estejamos um do lado do outro, nós somos massas solitárias, né? Cada um tem a sua Sim. individualidade, assim que eu consegui interpretar.
E ele tem essas referências, e referências de filmes também, né? Tanto é que acho que o principal aí desse livro é aquela frase lá que ele fala, né? Você já viu alguém levar um tiro e não sangrar? Isso é a Sumire, né? Ela começa uma frase, né, do que ela está escrevendo assim. Até para justificar a questão de quando ela pensa no é tudo ou nada, no tudo ou nada, né? Que ela fica diante dessa situação, mesmo sabendo que é um caminho sem volta, ela quer ter uma experiência profunda, ela quer ter uma experiência intensa, né? E ela sabe que ela isso, e ela sabe que ela vai se machucar, né? Isso, já que tá na chuva para se molhar, né? Que nem, Eu já acho viu que é a levar mesma ideia. né? E eu acho que ele acaba aprendendo isso também depois. Sim. Ele aprende isso com ela e vive isso. E aí outra coisa também, né, da gente estar falando dessas frases e tal, são as imagens que ele constrói, né? O Haruki as imagens assim que você, nossa, como a imagem, né, fala isso. A imagem mesmo da coisa, sabe? Ela se concretiza, né? Se concretiza. Eu acho que é a forma como ele metaforiza as coisas, né? Eu acho que é de uma maneira muito singular, assim, que ele faz isso. Tem uma que eu gosto bastante, que ele fala assim, ó, porque a Sumire, ela era... Ele não usa a palavra ácida, mas é quase essa palavra que ele usa para o temperamento dela, né? O narrador. Fala assim, ó, era como se tivesse engolido um céu nublado. Imagina uma pessoa, o ânimo dela, né? Como tivesse céu. Olha que imagem, né? Uma das imagens que eu anotei aqui, que eu acho assim, nossa, que dá para pensar em muita coisa, né? Que dá para pensar, que nem, e voltando na escrita, né? No processo de escrita, que o processo de escrita aqui da Sumire se confunde com a do próprio autor. Parece que ela é o próprio processo que ele usa para a escrita dele, né? O momento lá que ela fala mesmo da escrita dela, como que ela escrevia desde criança, é muito legal a hora que a Sumire, ela descreve lá naqueles documentos como que ela escrevia, que enquanto as outras crianças brincavam, ela escrevia, ela brincava com as palavras, né? E ela fala que tinha sido assim desde criança, né? Brigar com as palavras, ela brigava com as palavras. E nesse ponto ela se diferenciava das crianças, né? Ela era uma criança que não interagia com as outras, né? Ela se sentia estranha. E a literatura, o escrever, porque ela lia também, né? Isso. Esse foi a via de fuga dela, não de fuga, mas de enfrentamento daquela realidade e para suportar a ser diferente, né? Eu acho até mais além de existir, né? Porque ela fala que nesse processo ela pensava. Termina, ela fala todo o processo lá e nisso eu pensava. Sim. Muito bem. Outra coisa também que eu acho que que eu fiquei imaginando aqui, no caso da Miu, né? Que ela tinha, os pais dela eram coreanos. Então ela se sentia estrangeira. Sim, tem essa discussão também. Não só no Japão, mas no mundo por conta disso. Porque apesar dela ser acolhida, tudo, ela não se sentia, ela sempre ficava na defensiva por isso. Porque ela falava que a mãe dela sempre falava, lembre-se de que você é estrangeira. A mãe dela falava... me parece muito um sentimento do exilado, né? Em qualquer lugar que ela esteja, ela está num exílio, né? Parece que não pertence, né? Isso, e talvez por isso que aquela experiência que ela tem do duplo, eu acho que tem muito a ver com isso. Eu cheguei à conclusão também disso, né? Ela se partiu, na verdade, né? Isso, no caso dela, isso se concretizou. A gente dando spoiler. Mas é só isso que a gente vai falar. No caso da Miu, a questão do duplo aí se concretiza, né? Quem sabe da Sumire, né? E de quem vai ler e vai decidir. Eu pensei na discussão da definição do amor também, quando você se projeta no outro, sabe? Essa questão idealizada aí, que o amor é o quê? Você se projetando no outro e eles vai se projetando um no outro, elevando cada um de si. Se a gente ficar discutindo, para discutir, vai dar 1 hora disso aí. É verdade.
Mas eu acho que a gente falou bastante coisa, assim, pelo menos o essencial para as pessoas terem vontade de ler a Minha Querida Com relação... Sputnik. Oi? Principalmente para quem nunca leu Haruki Murakami, eu acho que é uma porta de entrada, assim. Desculpe o Isso. jargão, mas é um livro para estrear na leitura do Haruki Murakami. Uma outra sugestão, né, se você não quer ler Minha Querida Sputnik, é Kafka Beira-Mar. Para mim é um livro, assim, arrebatador. Todos, eu acho assim, eu não li todos, mas todos os que eu li até aqui, assim, são apaixonantes, né? Aí eu fui atrás de tudo que sai dele, eu leio, né? Uhum. De coisas biográficas, aí eu consigo identificar na obra, né, coisas assim dele, da família dele, né, que tem bastante disso em um personagem ou outro, né? E é muito interessante, é gostoso ler. Então, eu e a Vânia estamos lendo agora o livro da Clarice Lispector, né? Como vocês viram, eu tenho um projeto aqui de ler crônicas, fragmentos, né, de contos. O meu último vídeo foi sobre Felicidade Clandestina. Eu li o conto todo porque ele era curto. E aí eu aproveito para dizer que a Vânia também tem um projeto literário. Ela vai falar desse projeto agora. Toda vez que tiver alguma coisa lá no canal dela e no podcast, eu vou dizer, e aí vocês podem ir lá visitar. Então, basicamente, o meu projeto é de podcast, e aí eu estou pensando em alguma coisa para vídeo também, YouTube, ligado ao podcast. Podcast é Estação Literária Podcast. Então, o que eu faço? Eu faço leituras na íntegra, ou de fragmentos de contos, crônicas, romances, poemas, enfim, para quem gosta de leitura literária, coisas literárias para adulto, criança, adolescente. E agora eu tenho, como a gente está lendo Clarice Lispector, né? Tenho também, eu vou fazer a leitura do Quase de Verdade, que ela tem 5 obras da literatura infantil. E é muito profundo, porque é Clarice Lispector, né? Então, a Tânia vai dando toque e eu vou colocando lá algumas coisas assim, leitura mesmo, como se estivesse aí viajando num trem, embarcando numa estação. Você usa, né, aquela palavra sempre, leitura como arsenal, como meio de sobrevivência mesmo, com a realidade, né? Porque mesmo que as obras sejam, nós temos obras do passado, obras do presente, obras futurísticas, mas assim, que retomam muito o nosso cotidiano. E a gente pode aprender, se tomar força de algum ponto, de alguma coisa que a gente leu, né? E sempre acrescenta alguma coisa, a gente sempre ganha quando lê literatura, É, né? A ideia então, é essa. né, posso dizer, embarca na estação, você entra de um jeito nessa viagem e sai de outro. A literatura é assim, você entra de um jeito e sai de outro. Uhum. Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu agradeço a Vânia. E logo a gente volta aqui para conversar com vocês.